Você sabia que o AVC é uma das principais causas de mortes no país? Você saberia identificar se um amigo ou um parente seu está sofrendo um acidente vascular cerebral? Como prestar os primeiros socorros a essa vítima? Existe tratamento? Existe uma forma de prevenção? Este é o assunto de hoje do Pergunte ao Especialista do portal Viver Mais. De Dr. Tarsis Farias, que é neurologista. Doutor, o que é o acidente vascular cerebral? Então, o acidente vascular cerebral, ele tem dois tipos, na verdade, né? Um tipo que é uma obstrução do vaso, então o fluxo de sangue ele não chega à área do cérebro, né, que é irrigado, né? Isso acaba dando sintomas. E a gente tem um tipo que é o hemorrágico, onde você tem extravasamento de sangue para o tecido cerebral, né? O acidente vascular isquêmico ele é o mais prevalente, em torno de 80% dos casos, né, é o mais comum de se ver, e o hemorrágico em torno de 20% dos casos, né? E como identificar, como eu estava falando, é importante a gente saber quais são os sintomas para que a gente possa ajudar, caso a gente tenha um amigo ou um parente passando por esse problema. Perfeito. Olha, eu diria que duas coisas são importantes para o reconhecimento do acidente vascular cerebral. Primeiro, que ele é um sintoma agudo, entendeu? Ele ocorre de forma aguda. O paciente está bem e naquele momento seguinte ele já está com o sintoma instalado. Ele não vai se instalando aos poucos. Então é de uma hora para outra que a pessoa sente sintoma. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que geralmente ele dá sintomas lateralizados. Então, seja a perda de força de um lado do corpo, perda de sensibilidade de um lado inteiro do corpo, alterações da fala, a pessoa ficar com a voz embolada, com a boca torta, entendeu, né? Dificuldade de falar, de se expressar, como se tivesse perdido a capacidade de falar, né? Alterações visuais de um lado só, né? Então, esses sintomas lateralizados, eles são bem característicos do acidente vascular cerebral. Mas tudo depende da área do cérebro que é comprometida, né? Uhum. E aí, de que forma a gente prestar socorro a uma vítima, por exemplo? O tempo desse socorro é importante na recuperação desse paciente? Perfeito. Sim, é muito importante. Por quê? Porque 80% dos casos vão ser acidentes vasculares isquêmicos, ou seja, o vaso obstruído. E a gente já sabe há algum tempo que existe uma medicação, e ela é disponível nos hospitais, que pode ser infundida, colocada na veia do paciente e ela pode desobstruir esses vasos. Essa medicação chama trombolítico. Só que para a gente usar esse remédio, a gente só tem 4 horas e meia, ou seja, do início dos sintomas, 4 horas e meia para frente é o período de tempo em que a gente pode usar esse remédio. Se a pessoa chegar 4 horas e meia depois que se instalou o sintoma, não pode mais usar. Então, quanto mais rápido essa pessoa for levada ao hospital, melhor, porque quanto mais rápido ela chegar, mais rápido ela receberá a medicação. E essa medicação, a importância que ela pode, além de evitar sequelas, né? Evitar a morte também do paciente. Sim, assim, desobstruindo o vaso, a gente tem a possibilidade, não vai acontecer em todos os casos, mas uma boa parte deles, de melhorar os sintomas do paciente, né? Então, o paciente que iria ficar com perda de força total de um lado do corpo, por exemplo, pode melhorar totalmente ou ficar só com perda de força parcial, né? Isso vai influenciar na sequela do evento, né? Que é uma coisa que deixa o paciente, às vezes, fora da capacidade trabalhista, entendeu? E, às vezes, sequelado pro resto da vida, e também vai influenciar na mortalidade, sim, porque às vezes um paciente sequelado é um paciente que está mais exposto, na verdade, a ter complicações que acabam levando ele a morrer por outros motivos posteriormente, entendeu? O nosso portal, o nome do nosso portal é Viver Mais. Então, qual é a forma de prevenção? Né? Eu acho que é mais importante a gente prevenir, né? Totalmente. Boa parte, a maior parte dos pacientes com AVC tem fatores de risco que a gente chama de fatores modificáveis. O que é isso? São fatores que você consegue mudar na sua qualidade de vida para reduzir o risco de AVC. Quais são eles? O mais importante de todos é a pressão arterial. Então, paciente com pressão arterial sistêmica descontrolada, aumentada durante um período de tempo longo, isso aumenta o risco de AVC isquêmico e hemorrágico, dos dois tipos, entendeu? Então, o controle da pressão arterial é muito importante para diminuir o risco do AVC. Então, usar medicações antihipertensivas, reduzir a quantidade de sal na comida, né? Quando estiver usando a medicação, estiver controlado, exercícios físicos, né? Então, isso tudo pode auxiliar no controle da hipertensão. Além disso, o controle também dos fatores
como excesso de gordura no sangue, né, com o uso de algumas medicações ou mesmo exercícios físicos, alimentação saudável, né, cessar o tabagismo, que é um fator de risco muito importante, né, então o cigarro ele é um fator de risco muito importante. Se você conseguir reduzir ou tirar o cigarro do hábito do paciente, isso reduz bastante o risco dele de ter eventos isquêmicos ou hemorrágicos. Então isso tudo que é modificável, que a gente pode tirar da vida da gente, que a gente pode modificar, é importante de se fazer. Os fatores não modificáveis é a idade, o sexo, o fator genético, são coisas que a gente não tem, infelizmente, como mudar. Mas o que a gente pode mudar são essas coisas que eu falei anteriormente. Eu quero agradecer ao Dr. Tarsis, né, pela participação aqui no portal Viver Mais. E mais uma dica é essa daí, né? Viver de forma saudável, evitar o tabagismo. Dessa forma você vai estar evitando fazer exercícios físicos, não é isso, doutor? Isso mesmo. Dessa forma você vai estar evitando de complicação com um acidente vascular cerebral. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.